Perfeito. Então, olá, muito bem-vindos a este A Conversa Com. Eu decidi ter um título de podcast que tem 2 erros ortográficos, que só para certificarmos que era de propósito, os 2, sendo que um não é propriamente um erro ortográfico, porque de facto vai haver aqui conversa. E hoje é com a Inês, que acima de tudo é uma amiga já de longa data. Já de longa data. Eu tenho sempre dificuldade em dizer amigos de longa data porque eu não me considero uma pessoa de longa data. Mas depois quando fazemos as contas, vai saber, e é mesmo. E é mesmo, e é mesmo. É mesmo de longa data. E já tive o prazer não só de ser, tenho o prazer não só de ser amigo dela, como já fui cliente dela também, chegamos a trabalhar juntos logo no início, enquanto neste trabalho de coaching vocal, e portanto hoje achei que era mesmo muito interessante nós falarmos um bocadinho sobre estas questões da voz, do coaching vocal. Muitas das pessoas que vão ouvir este podcast são do público que a Inês normalmente consegue ajudar, são empreendedores, são network marketers, são líderes, trabalham em organizações e, portanto, vamos estar aqui um bocadinho à volta disto. O principal objetivo, no final, é que isto seja divertido, principalmente para nós os dois, que é o que temos que nos gramar um ao outro, mas se for divertido para as outras pessoas também, ótimo para elas, é um bónus para elas, mas principalmente para nós os dois, estamos cá. Portanto, bem-vinda Inês, estás boa? Obrigada por esta introdução. Não, de facto, longa data, já podemos falar aqui que há uns 10, 12 anos, talvez, por aí, noutras vidas, e sim, sem dúvida que quando me convidaste para esta conversa, pensei, claro, em aceitar, e é mesmo muito, muito bom falar contigo. Nós conversamos, agora já há algum tempo não conversávamos, mas sempre que converso contigo é bom, por isso, como tu disseste, para nós vai ser bom de certeza, agora espero que também seja bom para as outras pessoas. Se tudo correr bem, se tudo correr bem, pronto. Exatamente. Exatamente. Olha, para darmos aqui um enquadramento às pessoas que nos vão ouvir, eu na preparação desta entrevista vi várias entrevistas tuas que tens dado ao longo do tempo, não para saber sobre ti, porque já sei algumas coisas sobre ti, mas para procurar não repetir as mesmas perguntas de caca que te fazem noutras entrevistas. Não, fazem sempre perguntas. As perguntas são fracas, mas as respostas são incríveis. As respostas que tu dás são incríveis. Não, eu quero criar aqui algo que as pessoas não tenham visto propriamente nos outros sítios onde tu estás normalmente, sendo que algumas destas pessoas ainda não te conhecem, o que é principalmente um problema para elas, mas ainda assim podias-te dizer algumas coisas sobre ti que tu achas que sejam relevantes para as pessoas, quando pensarem na Inês, pensarem um bocadinho de o que é esta pessoa é, o que é que ela faz, e depois a partir daí evoluímos um bocadinho para o resto da conversa. Parece-te bem? Boa, parece-me bem, parece-me bem. Olha, eu sou uma apaixonada por voz, por comunicação humana, por interações. Acredito mesmo que a comunicação muda o mundo e que nós todos devemos ter voz. Ou seja, eu acredito, em primeiro lugar, que cada pessoa tem uma voz que merece ser ouvida. Eu acredito profundamente neste aspecto. Por isso, eu especializei-me, digamos assim, numa área que basicamente ninguém conhece, que é o coaching vocal. Portanto, quando me perguntam o que é que tu fazes, não é? Aquele momento em que estás numa festa, eu digo, sou coach vocal, as pessoas ficam, ou seja, o que é isso? E, de facto, sou uma terapeuta da fala inconformada, que percebeu que a parte clínica não era, ou seja, percebi que a parte clínica não era para mim, no sentido de tratar pessoas, de estar num hospital, de estar confinada, enfim, já na altura não queria estar num sítio ali com umas paredes brancas, e então decidi trazer a voz, democratizar um pouco a voz e trazê-la para as empresas, trazê-la para a rua, trazê-la para as interações do dia-a-dia, e portanto eu sou coach vocal, ou seja, tenho, digamos assim, formação em coaching e mesmo depois em coaching vocal, mais à frente, depois podemos falar disso, mas, e tenho a parte da comunicação em público, no sentido de a voz, não para cantar, não é um coach vocal para artistas, mas é usar a voz para as interações do dia-a-dia, para um pitch, para as reuniões, para apresentações, para dar entrevistas, para, enfim, ter um podcast, fazer vídeos. E por isso esta trajetória trouxe-me um pouco aqui, trabalhar com líderes e pessoas que querem ser ouvidas e que sentem que por algum motivo a sua voz não está muito alinhada, ou há qualquer coisa, algum detalhe com o qual não estão confortáveis, e de facto ter alguém ao lado para dar a mão, para ajudar. Ok, então é por aqui, quais é que são de facto as estratégias certas para ti, e é isso que me apaixona a fazer. De resto, sou portuense,
temos isso em comum, e neste momento não vivo na minha cidade, não vivo no meu país, vivo fora, vivo na Bélgica, e por isso, enfim, sou uma aventureira. Muito bem. Bom, uma das coisas que eu te ia perguntar é sobre essa questão de as pessoas que procuram, que acham que a sua voz não está a ser ouvida, bem representada. Eu lembro-me no início, quando comecei a trabalhar com a Life Training, que tu muito bem conheces, também participaste em várias coisas de Life Training, o comercial da Life Training, o Ricardo Ferreira, muitas vezes sentia-se como um missionário a evangelizar as pessoas sobre o que é o coaching, não é? Ele quase que ia assim com um livrinho, não era o teu, não é? Mas ia assim com um livrinho a dizer: eu venho-vos falar sobre Nosso Senhor Jesus Coaching, não é? Que era, basicamente, ele tinha que primeiro educar as pessoas sobre o que era coaching, para depois elas terem a consciência se precisavam de uma coisa dessas ou não. E a minha questão é, na tua área de trabalho, se já existe, apesar das pessoas não conhecerem muito bem o que é um coach vocal ou o que é que ele faz, mas existe consciência de que necessitam disso. Ou seja, se tens pessoas que dizem assim: agora que eu sei o que é que tu fazes, de facto eu sempre pensei que precisava disto. Ou se, apesar das pessoas terem assim uma vozinha, se ainda assim não, eu estou muito bem. Há os dois casos. Há os dois casos. Há o caso das pessoas que sempre viveram com alguma coisa que não gostam, ou seja, e há 3 aspectos mais comuns, que é, se calhar, uma voz menos expressiva, um pouco mais monocórdica, e, portanto, não sentem que são congruentes quando dizem bom dia, estou muito entusiasmado por estar aqui. Não, ou seja, não é congruente. E, portanto, aliás, nós conhecemos um amigo nosso assim. Não sei se ele vai ver este podcast ou não. Paulo Espírito Santo, se nos estás a ouvir... O Paulo é o tipo de pessoa que diz: adorei esta formação, gostava que houvesse mais disto. com uma voz assim, muito linear, e é isso, ou seja, ou a pessoa sente que não consegue transmitir a mesma emoção do que está a dizer, e isso é um tema muito comum, e acho que as pessoas não procuram propriamente ajuda para isso, pensam, eu sou assim, ou seja, não tenho muito jeito para isto, não sou muito bom a expressar emoções, não sou muito bom com a minha voz, e aceitam. Esta coisa de falar não é para mim. Pronto. Esta coisa de falar, esta cena de falar não é para mim. Isso é uma coisa. Outro aspecto são as pessoas que têm dificuldade de facto em falar alto, ou fazerem-se ouvir, estão num grupo de amigos e toda a vida sofreram, nunca ninguém as ouve, certo? Não sabem porquê. e depois acabam por às vezes ter que ter uma profissão em que são expostas e que têm que falar em público, têm que de facto mostrar que o que estão a dizer com convicção, com confiança, com autoridade. Pensam, eu não tenho muito jeito para isto também, ou seja, eu não consigo falar alto ou tenho que fazer um esforço, algures que me torna, que me é desconfortável, ou sinto que estou a gritar quando estou a falar. Isto é super comum, e quando estou a falar alto, isso vem da educação, vem de, enfim, de modelagem, de uma série de coisas. E depois há os aspectos das pessoas que também falam rápido, comem palavras e sentem que atropelam-se um pouco no discurso. Eu diria assim, simplificando, porque há dezenas de nuances, mas a parte da expressividade, da projeção e da dicção, da clareza das palavras e do discurso, são 3 pontos mesmo muito fulcrais. Só que nenhum deles é grave o suficiente para alguém procurar um terapeuta da fala, por exemplo, ou ir ao médico. Pensa, vai, enfim. Eu sempre, melhor ou pior, as pessoas sempre me entenderam. Podem pedir para repetir 3 vezes, mas ao fim da terceira lá consigo passar. E o que acontece é, quando eu trabalho com pessoas que já são muito boas, quando eu digo muito boas, já têm muito sucesso na sua vida, já atingiram lugares de liderança, lideram equipas, grandes empresas, grandes negócios, ou pequenas empresas, mas enfim, têm não é, já muito sucesso. Só que nunca pensaram que podem melhorar isto, que não precisam de sofrer com este aspecto que lhes retira alguma confiança ali um bocadinho nos bastidores. E portanto, é basicamente essas pessoas que eu ajudo. Que não têm consciência que isso sequer pode ser trabalhado. Tipo, isso pode-se trabalhar, ou eu tenho mesmo que ser assim, entendes? Como é que tu chegas, ou seja, nós temos aqui basicamente um público que eles têm esta dificuldade, reconheceram esta dificuldade, porque há muitas pessoas que nem sequer reconhecem isso, não é? Ou não é importante, e não tem que ser. Há profissões que não exigem. Certo, mas eu estava a falar especificamente às vezes de profissões que, por exemplo, no meu trabalho enquanto coach e formador, às vezes eu tenho pessoas que aquilo que reportam sobre a sua realidade não corresponde à realidade, ou seja, elas não têm mesmo consciência. Eu lembro-me de um tipo que era um chefe de equipa e que organizava reuniões, e o nosso trabalho ia ser ajudá-lo a organizar melhor as reuniões.
E ele disse assim, pá, as minhas reuniões são espetaculares, Esther. Normalmente nós passamos o tempo todo a celebrar os sucessos que nós fizemos, e ali mais ou menos no final há uma ou duas dicas que eu dou sobre feedback, mas sempre numa perspectiva de educação. E nós fomos assistir a uma dessas reuniões, e aquilo de facto era uma reunião de mais ou menos 60 minutos, em que os primeiros 5 minutos foi, pá, Alberto, parabéns, António, muito bem, pá, estiveste espetacular. Agora tu, Manel, anda aqui ao palco e vais-me mostrar o que fizeste com aquele cliente. Isto tem algum jeito. E foram 55 minutos de destruir um gajo atrás do outro. Anda aqui ao palco fazer isto comigo. Mas eu não tinha mesmo consciência. Ou seja, a minha questão é, tu com certeza nesta questão da voz e do public speaking, de reuniões às vezes encontrarás pessoas que não têm essa consciência. E esses são os mais difíceis de convencer a quererem ser teus clientes, sendo que não é propriamente convencer, é que eles queiram, não é? Ou seja, que eles percebam, eu não vou convencer, não, mas que eles percebam a vantagem disto. Por outro lado, tu tens outras pessoas que não achavam é que havia solução para isto. E quando te conhecem, percebem que existe solução para isso. Então, como é que tu fazes com que eles te conheçam? Quais são as estratégias que tu utilizas para eles te conhecerem e dizerem assim, olha, nunca tinha pensado nisto. Pois é verdade. Só antes de responder essa pergunta, só voltando atrás, as pessoas que não têm consciência disso, a autoconsciência é precisamente o primeiro passo para uma mudança, ou seja, a pessoa estar consciente do que é que está a acontecer agora. E muitas vezes, isso é que também gosto muito na área da voz, que é a pessoa, sei lá, gritar com a equipa, não ter noção do quão agressivo é, ou que guarda coisas para si, mas depois quando vai despeja tudo e portanto é explosivo. A voz é só o reflexo da parte comportamental e portanto eu trabalho, nem sequer faço técnicas tradicionais de voz, que é para a pessoa falar mais baixo, para não dar tanto nas orelhas do outro, mas a parte comportamental, o que está por detrás de a pessoa no final ter aquele comportamento. E, portanto, essa é a parte que eu gosto imenso e que vejo que poucas pessoas fazem ligada à voz, ou seja, as técnicas de voz, ou então, e neste caso eu gosto de analisar desse ponto de vista. Agora, como é que estas pessoas me conhecem? Primeiro, desde que... Deixa-me só interromper só para te fazer uma pergunta, que é... Sim. Às vezes já te cedeu o caso de as pessoas depois nem terem que trabalhar a voz? Ou seja, quantas vezes? Chegar a isso e dizer assim, pronto, ok, agora já não há mais nada a fazer, não é? Portanto, quantas vezes? Ou seja, poderia ser uma coach vocal ou uma outra qualquer coach, desde que tivesse a percepção de trabalhar essa característica. Pois, a questão é, o objetivo é sempre melhorar a voz e a comunicação, mas podemos ir por vários caminhos, não é? E se uma coisa tem uma origem, tal como alguém que a voz treme a falar em público, o problema não é com a voz. Portanto, normalmente. A não ser que o problema, a não ser que se trema sempre, isso é outro tema, não é? É outro assunto, mas o que está por trás é a emoção que causa a ansiedade que vai fazer a voz tremer. Portanto, isso é sempre coaching vocal. Agora, o tema, aquilo que eu descubro com um cliente quando conheço e ele está interessado em trabalhar algum aspecto, é normalmente perceber qual é a causa do problema e atacar a causa, não ir à superfície e só estar a trabalhar a voz quando a pessoa sai da sessão e volta tudo ao normal porque não consegue interiorizar esses aspectos. Por isso, o que eu tenho feito desde há mais de 10 anos que trabalho nesta área é evangelizar o público no sentido de dar a conhecer a área. E aquilo que eu faço é, primeiro, este tipo de conversas, aceito sempre qualquer tipo de conversa, ou aceito mesmo, agora já não consigo sequer aceitar todas, mas pelo menos estar presente nos mídias, escrever regularmente artigos, dar entrevistas. Tenho o meu podcast que também serve e tem servido para trazer muito estes temas em que as pessoas se identificam ou conhecem alguém que se identifique. E acabam por passar o podcast a alguém, olha este tema, ou penso que isto pode ser importante para ti ou não. Depois, outro aspecto que também acho que contribuiu muito para esta área ficar mais conhecida foi o ter escrito o livro, a convite da Porta Editora, em 2016 e depois lançado em 2018. Também ajudou as pessoas a terem... O que é isto do coaching vocal? Porque, no fundo, foi o primeiro livro em Portugal, e diria... Um livro sobre coaching vocal é bastante raro, ou pelo menos não existia na realidade portuguesa. Há com técnicas de canto, há com técnicas disto e daquilo, mas não propriamente orientado ao desenvolvimento pessoal. E portanto, há uma divulgação contínua. Depois, isso acaba por também trazer muito boca a boca, ou seja, muitos dos meus clientes vieram de antigos clientes, isso ajuda também, claro, a chegar mais longe. E depois, o que eu faço, às vezes, são alguns eventos, normalmente em parcerias com organizações, como por exemplo aqui em Bruxelas há uma organização que é a PWI, que é Professional Women International, em que basicamente é uma network de mulheres e
por exemplo, fiz um workshop com elas, um workshop que era dentro da organização, só que tem muitas pessoas, e portanto acabam por também conhecer o meu trabalho, e portanto é um trabalho constante de divulgação e intervenção, divulgação e intervenção. Ok, boa, ótimo. Falaste aí, ia dar aqui uma pequena resenha, ou pedir para fazeres uma pequena resenha da evolução do teu percurso profissional, e depois vou encadear aqui com a pergunta dos teus múltiplos projetos que agora tens e com as múltiplas coisas que fazes. Mas tu disseste que começaste como terapeuta, certo? E como é que tu, então, percebendo que existe esta oportunidade, qual é o desenho que tu fazes para a frente? Uhum. Olha, comecei como terapeuta da fala e na altura estava dividida entre trabalhar na área da voz, que tinha sido a área que eu estudei no final do curso, porque nós na terapia da fala podemos escolher várias áreas. Isso talvez confunda algumas pessoas que sim, o terapeuta da fala, o meu filho veio à terapia e fez terapia. Isso é uma área da terapia da fala talvez das mais conhecidas. Esta área da voz e comunicação é menos conhecida, ou seja, é isso também que é aquilo que me leva depois a um projeto mais à frente, que é de trazer mais terapeutas da fala para também trabalharem nesta área. Mas quando eu era terapeuta da fala e comecei a trabalhar, comecei a ver que um problema de voz muitas vezes não era um problema de voz. O que é que eu quero dizer com isto? Que havia a tal parte comportamental por detrás, havia questões de nervosismo, ansiedade, questões de autoestima, de confiança, em que a voz, nas pessoas ditas normais, no sentido em que não têm uma patologia, precisavam de outro tipo de ferramentas que não era aquelas que eu lhes estava a oferecer, ou seja, as coisas resultavam na sessão, a pessoa saía da porta fora, voltava a ansiedade, voltava a falta de confiança, voltava a voz a tremer, assim, mas o que é que se passa, porque é que as pessoas não, a sessão é espetacular, não é? Sou espetacular, a pessoa diz que é espetacular, mas isto não resulta lá fora, e é o problema de muitos terapeutas da fala, tipo, a coisa resulta ali, mas depois não resulta, a pessoa volta a passar uns meses frustrada com o mesmo problema, e então, foi quando procurei a formação em coaching, uma certificação em coaching que me desse ferramentas para, e o coaching vem também da área do desporto, porque eu joguei basquete e a parte do coaching para mim já era muito familiar, não é? De ser treinada para, e de ter alguém que nos dissesse ou que nos ajudasse a atingir objetivos, e portanto isso foi uma transição muito fácil. Depois comecei a ver que mesmo em processos de aulas de voz, a pessoa saía dali e não sentia que tinha que fazer um esforço muito grande para ligar as aulas de voz de facto ao seu objetivo, ou seja, aprendia uma série de coisas, aprendia a respirar, aprendia a ter uma boa postura, mas como é que ela aplicava isso às reuniões, como é que ela treinava aquilo para? E eu, na altura onde eu trabalhava, nós tínhamos uma voice coach, que era ligada à área do teatro, e eu fiz imensas aulas com ela, eu como aluna, trabalhei em formações em conjunto com ela e aprendi imenso do que é ou poderá ser o voice coaching. Voice coaching vem do teatro, vocal coaching vem da área clínica, portanto há esta separação, nomenclatura. E eu notava que mesmo as pessoas que faziam esse processo sentiam que isto não faz o clique logo, demora muitas semanas, demora muito tempo. E assim, como é que eu posso acelerar o percurso, acelerar o caminho de uma pessoa? Se eu tenho uma apresentação para a semana, eu não posso fazer N sessões para conseguir o objetivo. E depois foi aí que conheci a programação neurolinguística, ou seja, comecei a juntar outras técnicas que permitissem criar um estado mais rápido ou modelar comportamentos desejados de uma forma mais rápida e trazer isso para a minha metodologia. Portanto, foi uma construção que fui juntando. Também participei nos Toastmasters, aprendi imenso, precisamente eu a fazer discursos, porque uma coisa é ensinar alguém a falar em público e não falar em público. E é possível, há muita gente que se calhar o faz, não é? Mas estar em palco, falar para centenas de pessoas ou para milhares de pessoas, ou, sabes, dá uma outra congruência. Então eu trabalhei muito em mim estes anos, expus-me a muitas coisas, a teatro, expus-me a dar entrevistas, expus-me a fazer coisas desconfortáveis, a ter que falar em público, falar de temas que não eram da minha métier, ou seja, coisas que tinha que inventar no discurso em 5 minutos para fazer qualquer coisa, e consigo compreender mesmo o meu cliente, ou seja, consigo compreender mesmo o que é estar numa apresentação e não ter tempo para fazer imensos exercícios de voz para me preparar, porque a coisa é muito rápida, estou numa conferência, sabes? Então, tudo isso me trouxe a querer aprofundar cada vez mais esta área, porque de facto existe pouco na Europa, existe pouco em Portugal, existe pouco na Bélgica. Ainda esta semana falei com uma pessoa que disse, procurei um vocal coach na Bélgica, não encontrei, há uns anos, tão simples quanto isso, e pronto, por isso é um caminho que acho que ainda está só a começar, não é? Isto é muita coisa por fazer ainda.
Sim, é isso, é isso. Como é que ou seja, tu estiveste nesse projeto inicial e depois como é que é a tua evolução? Começas, ou seja, eu sei um bocadinho como é que é a tua evolução, sendo que a minha percepção é que tu és uma pessoa empreendedora, és uma pessoa com garra, com genica, que gosta de fazer as coisas. Porquê é que não partiste logo para, então pronto, vou criar a minha marca, vou ser uma vocal coach, vou trabalhar só nesta área, fazer a minha empresa, etc. Porque tu tiveste aí vários períodos diferentes. Uhum. Sim, acho que o período em que nós nos conhecemos, eu estava numa fase mais artística, vou trabalhar num contexto mais artístico, em que trabalhava com cantores, com atores, com pessoas com profissões diversas, tal como tu, que precisavam de falar, ter uma voz melhor para, enfim, No para as Voz e suas Nós. profissões. No Voz e Nós, exatamente. Depois, por coincidência ou não, num dos tais networkings em que eu fui, enfim, conheci uma pessoa que me disse, eu conheço alguém que faz algo parecido com o que tu fazes em Lisboa. E, portanto, pôs-me em contacto com uma empresa, que acabou por ser a empresa para onde eu fui trabalhar, portanto, dei o salto do mundo mais artístico, digamos assim, para o mundo mais corporativo, ao fim de 3 anos de trabalho, ou seja, tinha 23 anos ou 24, e estava à frente de um presidente de um banco a fazer vocal coaching, ou seja, olha, está aqui esta vocal coach, trabalha com, ou seja, o tipo de cliente passou a ser completamente diferente. E isso mudei-me em primeiro lugar do Porto para Lisboa, comecei a trabalhar numa empresa, trabalhei lá 6 anos, e no fundo foi mesmo muito importante essa fase, porque primeiro deu-me a conhecer uma realidade completamente diferente da realidade clínica. Em segundo lugar, conhecer como é que as empresas funcionam, como é que o que é que os líderes precisam. E outra coisa, foi a trabalhar em muito menos tempo, porque aquilo que eu tinha 8 sessões, ou 8 horas para trabalhar, ou 12 sessões, ou quer que seja, acabou. Tenho 1 hora para trabalhar e, portanto, resolve. E isso criou em mim uma necessidade de trazer resultados ainda mais rápidos. Nessa empresa também tive o privilégio de, primeiro, a equipa era de facto espetacular e foi uma experiência incrível, e de trabalhar noutras áreas que não o coaching vocal, ou seja, eu também dava treinos de public speaking, de comunicação com influência, ou seja, comunicar com diferentes perfis, e isso deu-me assim uma abertura de técnicas muito grande. Durante todo esse tempo, mesmo quando eu estava no Voz e Nós, o que eu comecei a criar foi a minha própria marca. Só não trabalhava nela a full time, mas eu sempre tive a minha marca. Aliás, eu lembro-me que tu foste um dos primeiros mentores que eu tive, em que me ajudaste a definir a minha marca, o meu público, inclusivamente lembro-me de estar a decidir se me iria chamar coach de comunicação e voz ou coach vocal, e acho que optamos, entre aspas, por ser só coach vocal, porque é uma coisa muito mais concreta. E portanto foi super importante esse trabalho, e o que eu fiz foi construir o meu site, mesmo quando fui para Lisboa, construí o meu site, construí os meus cartõezinhos de visita, e o acordo que eu tinha com a empresa onde eu trabalhei, com a MTW, foi de poder ter os meus clientes na mesma, ou seja, em horário pós-laboral, mas atender na mesma clientes de voz. Isso foi fundamental para eu nunca perder o contacto com esta área, ou seja, estava a trabalhar em public speaking e em outras coisas, mas tinha sempre casos de voz, efetivamente. E foi quando comecei a atender políticos, sei lá, personalidades da televisão, ou, enfim, outras pessoas e líderes e tudo mais, que vinham procurar essa área. Já até ti, pelo trabalho que tinhas feito na empresa, e eles depois diziam assim, então se calhar quero, ou era... porque conheciam alguém que tinha feito, era por referência, era aquela questão da referência? Sim, porque pesquisavam no Google e acabava por aparecer o meu nome, por referência, por virem ao meu site ou darem com o meu site e contactarem-me. Normalmente, todos esses contactos eram mesmo fora da empresa. Tudo o que era da empresa era feito dentro de qualquer cliente que viesse dali ficaria ali. Certo, então certo. sempre houve assim essa separação. Sim, a minha ideia não era, ok, eles tinham um contato contigo, poderia ter sido alguém que te tivesse conhecido num evento empresarial, mas numa palestra que tu tinhas feito, em que a empresa tem várias empresas ou qualquer coisa assim desse género, era mais essa questão. Eu faço estas perguntas porque nós temos aqui algumas pessoas que vão ver ou que estão a ver, ou que vão ver esta conversa que nós estamos a ter, e que também elas próprias têm o desejo de ter o seu próprio negócio, de ter a sua própria área, e muitas vezes há um estigma de eu para ter o meu próprio negócio, para ter a minha própria área, para ser a minha própria marca, para fazer as minhas coisas, tenho que queimar todas as pontes, queimar todos os barcos, despedir-me imediatamente, insultar os chefes para ter a certeza que ele não me volta a contratar nunca mais, não é? E dizer,
tudo bem, é para o caralho. Não é? Há assim uma perspectiva que às vezes Todo. da maior parte das pessoas que eu conheço, que também aconteceu comigo, que colaborei enquanto freelancer, mas colaborei muito tempo com a Life Training, nesta área, Uhum. contigo, com uma série de pessoas que acabam por conseguir desenvolver os seus próprios negócios e numa parte conseguem ter coisas boas de estar a trabalhar por conta de outra, em outra estar a trabalhar numa organização e ter a sua própria questão e as coisas vão Uhum. avançando, é possível essas coisas serem feitas. É possível e acho que é muito mais orgânico fazer dessa maneira, ou seja, aquele mito do empreendedorismo de vou-me despedir e vou fazer a minha cena, o fazer a minha cena, ou seja, o trabalho que eu comecei contigo 8 anos ou 9 anos antes de me despedir, Certo. foi de definir a minha marca, definir o meu nicho. Trabalhei com imenso, depois de ti tive outros mentores para outras coisas, para redes sociais, para posicionamento, para o site. Pois, Ricardo, foi o início de tudo. Foi o primeiro, nunca vou esquecer. A primeira vez eu nunca mais vou esquecer. Mas esse trabalho demora assim alguns anos ou alguns meses a desenvolver. Portanto, eu saio do meu trabalho fixo e não tenho nada disto definido, vai demorar algum tempo a ter dinheiro em caixa, porque é um trabalho de construção da marca, de pensar e repensar no público, e é uma coisa que eu continuo a fazer, a afinar cada vez mais o meu público-alvo, a minha mensagem e tudo mais. Portanto, eu acho que é bom combinar os dois mundos, não é? De ter um trabalho no qual nós contribuímos e eu senti-me sempre a crescer quando estava no projeto da MTW, sempre adorei os projetos em que estive, sempre tive cada vez mais responsabilidades, muitas em que eu estava desconfortável porque tinha que já liderar a equipa ou alguma parte ou alguma coordenação, etc., mas que fez-me muito bem também crescer e lidar com projetos grandes também e tudo mais. Mas também me fez bem manter o meu projeto à parte, no sentido em que não concorria, porque as pessoas não iam lá à procura de coaching vocal, não é? E se iam, eu estava lá, mas eram pessoas que nem sequer conheciam a empresa e que vinham ter comigo de outras formas. E, portanto, eu consegui manter, espero eu, não é? Todo o profissionalismo e manter todo o foco na empresa e quando, não é? Fora das horas de trabalho, trabalhar na minha marca. Isso fez com que eu tivesse durante algum tempo da minha vida, não é? Durante a minha década dos 20, trabalhei muito ao fim de semana, trabalhei muito ao final da tarde, se calhar dediquei muito a essa parte da construção da marca, a ir a eventos, a falar em palestras, a ser convidada para aqui e para lá, dá trabalho, mas depois mais tarde consegui colher esses frutos, ou seja, o que eu diria a alguém que está nesta situação é ter uma relação mais amigável possível e transparente com a empresa, porque a empresa sabia perfeitamente que eu estava a atender os casos, que tinha a minha marca, que tinha o meu site, que tinha tudo. Portanto, essa parte sempre foi 100% transparente. E também sabem que eu não queria só fazer aquilo, ou seja, que eu um dia mais tarde já sentiam que provavelmente eu não iria ficar ali para sempre, porque o meu bichinho, aquilo que me dá mesmo prazer é o coaching vocal, e isso sempre foi muito transparente também nesse sentido. Sim. Tu falas aí de uma coisa que eu gosto muito de referir, não é? Então, enquanto trabalhavas, depois no final da tarde, nos fins de semana, no etc, etc, etc. E eu vi-te a falar numa entrevista em que, além disso, depois aconteceu a escrita do teu livro e todas aquelas coisas, não é? Que te ocupavam, acordavas mais cedo de manhã e fazias antes de ir para o trabalho e depois de vir do trabalho e fora essas sessões, etc, etc. E eu costumo chamar a isso o pagar o preço, não é? De termos aquilo que queremos, há um preço a pagar. Às vezes o preço a pagar é em número de horas. E, no teu caso, nessa entrevista, referiste que o preço a pagar não foi só em número de horas, que houve ali um momento em que a corda esticou demais. Esticou. Como é que tu ou seja, primeiro, obviamente tu querias fazer isso tudo e isso faz parte da tua natureza e tu queres estar presente em todos estes projetos e obviamente também queres ter sanidade mental e queres ter uma relação com outras pessoas amigáveis e amorosas e social e etc. Como é que tu conseguiste perceber o momento em que a coisa estourou e como é que conseguiste encontrar novo equilíbrio? Porque daquilo que eu estive a ver agora, tu tens 750 projetos também, não é? Tens um projeto em Portugal e no Brasil, tens um projeto com a Alexandra, tens a tua marca e os teus clientes e o teu projeto, depois tens o podcast, não é? Uhum. Como é que foi esse bater no fundo da corda esticar, não é? Como é que foi esse esticar de corda e voltar aqui a um processo que também te é natural, porque se tu és uma pessoa com essa garra, com essa energia, com essa, também retirar e dizer assim, não, agora vou só uma coisinha e tal, não dá, não é? Começa a bater com o formigueiro
e a coisa faz-te mal. Como é que Olha, foi? a primeira estratégia são uns belos puxões de orelha do namorado, que é agora, como é que tu trabalhas por conta própria e não tens tempo para marcar uma consulta no dentista? Assim que é verdade. Não, mas essas conversas são importantes e de vez em quando vou tendo porque é assim um banho de realidade. E só tenho que agradecer ao meu namorado David para de facto me pôr os pés na terra de vez em quando. Eu continuo com essa vontade de fazer mil e uma coisas. Houve uma altura em que eu estiquei mesmo a corda. Não sei o que é um burnout, mas não sei se estive muito longe disso, porque um, decidi fazer assim poucas coisas ao mesmo tempo. Portanto, trabalhar a tempo inteiro numa empresa que era só, continua a ser líder em Portugal no treino de executivos e, portanto, um trabalho super exigente que me levava, sei lá, o dia inteiro focada naquilo. Decidi escrever o livro nessa altura, com um prazo de 1 ano para escrever, com compromissos e deadlines com a própria editora. Decidi fazer um master, uma pós-graduação em Vocal Coaching em Barcelona, que implicava ir todos os meses para lá um fim de semana em que ia direta do trabalho sexta e voltava direta para o trabalho na segunda, portanto trazia já, portanto, essas coisas. Claro que a parte pessoal rebentou nessa altura, a parte pessoal foi, ali estourou um bocadinho, mas foi importante, não é? Acabei tudo o que tinha a acabar, mas eu agora penso nas coisas como, há o meu projeto de vida, e essa é a minha maior empresa, o meu projeto de vida, eu pessoal, não é? A minha parte pessoal é o meu projeto, e a parte profissional tem que encaixar na parte pessoal, ou seja, se olhares para a minha agenda, eu tenho marcados na agenda os blocos em que eu estou sozinha, em que eu não estou a atender ninguém, em que eu estou no ginásio, em que eu estou no yoga, em que eu estou, ou seja, à minha hora de almoço, quando eu vou ao mercado, ou seja, tudo isso está na agenda. E isto é um conselho mesmo para não entrar, eu novamente, não entrar em burnout ou não entrar em nenhum tipo de, enfim, de desequilíbrio, digamos assim. Mas eu acho que na nossa vida nós não estamos sempre em equilíbrio, acho que isso é um grande mito. Acho que há alturas e fases e projetos que realmente nos levam mais ao limite, e depois há alturas em que estamos mesmo, de facto, muito mais calmos, e a nossa vida anda um bocado nestes, não é? Anda aqui um bocadinho nestes a balançar entre estes dois extremos. Portanto, o equilíbrio perfeito e permanente é muito difícil, acho eu. Acho que isso é, para mim, pelo menos, acho que é difícil. Por isso, marcar esse tempo na agenda, o nosso tempo de descanso, para mim tem sido fundamental para algum equilíbrio. Depois, também escolher muito melhor os projetos em que eu estou, ou seja, tenho muitos convites para colaborar, fazer isto, dar aqui uma palestra, fazer aquilo, e custa-me horrores dizer não, mas tenho dito muitos mais nãos, mesmo, para cada sim, digo para aí uns 5 nãos, porque de facto não tenho tempo para tudo. E depois penso, isto é estratégico para o meu plano de vida, é estratégico para o meu plano de negócios, ou é só para ser agradável, ou é só para... E essas decisões muito mais racionais ajudam a garantir que preservo o meu tempo. E depois também foi escolher ainda mais o público com que eu trabalho, ou seja, neste momento só estou mesmo focada em trabalhos empresariais e projetos que envolvam o treino de exatamente o meu público-alvo, de oradores, de líderes, e quase tudo o resto neste momento ficou um pouco em segundo plano, por questões de tempo e tudo mais. E por isso, os vários projetos que eu só tenho 2 projetos permanentes, que é a minha empresa, não é? A Voice Power Leadership, e a High Performance Vocal Coaching, que é o tal projeto com o Brasil, que são os únicos 2, efetivamente, que são ad eterno, ou no sentido não têm um prazo de limite. Todos os outros projetos que tu mencionaste, eles têm um início, meio e fim, portanto é essa a definição de projeto, em que, ok, eu trabalho com aquela pessoa, colaboro com várias pessoas, na área da voz e da comunicação, mas é uma coisa que é circunscrita no tempo, ou seja, o projeto acaba, enfim, a colaboração para já fica suspensa, quando voltarmos a todo o projeto voltamos a trabalhar, ou seja, não é um contínuo. A questão da Hyper e desta empresa que eu tenho com a minha sócia, que é a Keila Wurmlin, brasileira, uma fonoaudióloga, ou seja, terapeuta da fala no Brasil, é de nós mudarmos um bocadinho o paradigma de isto, a terapia da fala não é para adultos, não é para pessoas sem problemas, é para crianças, é para gagos, não, é para toda a gente. Só que temos que trabalhar de forma diferente, temos que trabalhar com ferramentas de coaching, de comunicação, que complementam a voz, mas não podemos estar com uma mentalidade do médico que vai tratar o paciente. Então isto dá-me um certo gozo, apesar de não ser um projeto ainda, não é um projeto a tempo inteiro, não pode ser, mas dá-me muito gozo de ver terapeutas da fala a mudar um bocadinho o seu paradigma, e espero que daqui a 20 anos esta área esteja muito mais desenvolvida e que muitas mais pessoas possam trabalhar com um coach de comunicação e voz que seja acessível, que seja algo que possam fazer ao longo da sua vida profissional
e que não seja só algo para a elite, o rei, a rainha, o presidente do banco, ou o que quer que seja. Não? O objetivo é democratizar mesmo esse acesso também. No fundo, tu estás a criar a tua concorrência. Estou a criar a minha concorrência, com todo o gosto. Com todo o gosto, sim. E isso leva-me à minha próxima pergunta, que é, estando tu a criar a tua concorrência, como é que tu vês este teu projeto de vida, ou seja, como é que tu vês isto evoluir? Isto porque o teu tempo não é replicável, não é? Tu consegues escrever um livro e agora o livro está ali fora e quem quiser compra, e portanto tu escreveste-o uma vez e vais vender o resto da vida o teu livro. Mas tu estar contigo não é uma coisa escalável, porque o teu dia, por muito bem gerido que seja, por muito equilibrado ou desequilibrado, tem 24 horas como o meu. E portanto, mesmo na Bélgica, acho que só tem 24 horas. 24 horas chuvosas, não é? Normais. Chuvosas. Assim, nublado e tal. Cinzentinho, como a gente gosta. Cinzentinho, como a gente gosta, como está agora. E a ideia é, como é que tu vês esse teu futuro? Percebendo que para tu escalares para outras coisas não pode ser à base do teu tempo. Se é que tu queres escalar para outras coisas. Pois, também é isso. Olha, essa parte do crescimento, nós pensarmos na nossa vida como a minha empresa vai crescer, não é? Os empreendedores pensam muito nisto. Como é que vais vender, como é que vais fazer crescer a empresa e depois vais vender e depois vais não sei o quê? Ou seja, nós pensamos muito na ótica do crescimento desenfreado. E é aquela história do pescador que estava a pescar e alguém o aborda, pá, estás aqui a pescar, mas tu devias era ter uma frota e vais precisar trabalhar para ti, para teres tempo livre e poderes pescar à vontade. Sim, mas isso é o que eu já estou a fazer agora, tipo, porque é que eu vou estar a complicar a minha vida para ter, não é, tempo para mim? Por isso, de facto, a minha estratégia foca-se muito mais na qualidade em vez da quantidade. Ou seja, eu escolhi ter menos clientes, eu escolhi ouvir muitos nãos, eu escolhi trabalhar com 10 pessoas ao mesmo tempo e dar o máximo de atenção a essas 10 pessoas por semana, por exemplo, em vez de ter a minha agenda com muitos colegas meus terapeutas da fala, Ricardo, quando me disseram isto, que atendem 20 pessoas num dia, tipo, num dia, trabalhando num hospital, assim, com sessões de meia hora, que é sempre a virar frangos, eu penso... É muito difícil. Sabes, tipo, não, eu quero menos clientes, certo. Ou seja, para estarem comigo, não é? De forma direta. E eu sei que isso vai acontecer, está a acontecer já, não é? Ter os clientes, porque os clientes escolhem e eu também escolho, ou seja, acaba por ser um casamento, tem que ser um bom casamento, eu tenho que sentir que eu posso ajudar e a pessoa tem que sentir que eu a posso ajudar. E por isso, o que eu comecei a fazer foi, claro, o livro é uma forma de aceder a muita gente que não vai fazer sessões. Tenho um curso também feito com o Porto Editor, um curso online, que é O Poder da Voz, que também é, enfim, é um valor um pouco mais acima do livro, mas também dá para aceder já a uma série de técnicas e de uma transformação naquele bloco de tempo e naquelas horas e naqueles vídeos que foram gravados com imenso carinho e cuidado, portanto é outra forma para pessoas que não vão trabalhar comigo diretamente. Esse curso online incide também nas questões comportamentais? Não. Só nas questões da voz mesmo. É mais difícil, não é? Criar um programa desse género, não é? Sim, acho que é um pouco mais difícil porque tem a parte personalizada que eu gosto mais. Por exemplo, eu dei muita, tal como tu, dei muita formação em grupos. Eu passava a minha semana, quando trabalhava nesta empresa em Lisboa, passava a minha semana a dar formações em grupos, segunda, terça, quarta, quinta, treino. E eu gosto muito das dinâmicas de grupo, adoro dar formação. Só que o que é que acontece? Quando nós estamos a dar formação, nós temos que fazer aquilo que sabemos que vai resultar. No sentido em que repetimos a mesma fórmula muitas vezes. Isso a mim aborrece-me como formadora, aborrece-me não conseguir trazer conceitos novos, não testar conceitos novos, não desafiar o meu cliente, não gerar aquela transformação ali direta. E por isso, eu sou uma treinadora que prefere 1 para 1 do que 1 para muitos, por natureza, ok? Gosto da conversa, gosto da relação, gosto da proximidade que se cria, gosto da parceria, enfim, e portanto eu assim, quase enjoei de grupos e agora estou mais focada na entrega individual. Não significa que no futuro eu não venha a ter um programa em que seja feito em grupo. Isso está nos meus planos, poderá acontecer, mas para já não é o meu foco principal. A outra estratégia... Não tem que ser também, não tem que ser. Já há cada vez mais estratégias para isso. Eu tenho... Uma das coisas que esta pandemia proporcionou foi
mais tempo para pensar neste tipo de estratégias que às vezes também como estava muito focado nas ações presenciais e nas empresas e nas palestras e etc., não me dedicava muito tempo a pensar noutras ferramentas. Agora já há muito mais ferramentas para levar de uma forma mais personalizada, não sendo completamente um para um, mas para criar uma desse género. Portanto, sim. Agora é preciso Sim. também querer e termos vontade disso e gostarmos disso. Claro. Sim, é isso. E de facto é uma hipótese, não é? Nós, quando pensamos na nossa estratégia, temos que pensar o que é que nós gostamos de fazer, o que é que nos traz resultado, e o que é que traz resultado aos nossos clientes. Portanto, eu só vender cursos, enfim, genéricos de voz, vai um pouco contra a minha natureza, que é o personalizar, o ter a atenção ao detalhe, o cuidar, não é, daquele cliente individual ou daquela empresa. Ou seja, é um bocadinho, não é tanto para massas, digamos assim, se bem que há formas, não é, de de escalar e de fazer das duas formas. Portanto, o meu negócio não é muito escalável, só é escalável tendo uma equipa, entre aspas, de pessoas junto de mim, ou seja, eu gosto muito de trabalhar em rede e quando eu não trabalho com um determinado tipo de público, eu encaminho, trabalho em parceria com pessoas da minha confiança. Portanto, quando tu dizes, eu estou a formar concorrência, eu estou a formar colegas de trabalho. Ou seja, se calhar não é concorrência, é futuros colaboradores também. Tu podias, uma das formas de evoluir seria que a tua empresa passasse a ter um conjunto de pessoas treinadas por ti, com base em determinados pressupostos que fizessem, não é? Que conseguissem escalar um trabalho que não é, ou seja, não é estar contigo, mas é estar com alguém sim. mais. E nesse momento isso já está a começar a acontecer, porque de facto chegam muitas pessoas porque leram um artigo ou porque viram qualquer coisa e Inês, eu gostava muito, por exemplo, que trabalhasse com o meu filho porque tem 15 anos, ou a minha filha e tem, sei lá, e tem problemas em confiança e sinto que já podia ajudá-la agora, nesta fase, antes que a coisa se agravasse e tudo mais. É. E eu, apesar de eu já ter trabalhado com esses casos no passado, neste momento desfoca-me um pouco do meu público-alvo de trabalhar, por exemplo, com adolescentes, ou trabalhar com crianças, ou trabalhar com cantores, ou trabalhar com atores, enfim. E o que eu gosto de ter é de conhecer os meus colegas e de saber quem é a pessoa certa para ajudar aquela pessoa, sendo que eu posso não ser a pessoa certa no sentido em que não estou neste momento direcionada para esse público. Portanto, eu penso muito não penso na questão da concorrência, porque eu tenho plenamente uma mente de abundância e eu acho que há para todos. Acho que nós devemos ter um pensamento de abundância, gerar ao nosso lado e as pessoas, conhecendo o meu trabalho, conhecendo os meus colegas, só geramos mais credibilidade nesta área e mais clientes nesta área para todos, não é só para mim. Eu não quero os clientes todos para mim, não é? Eu quero que os outros também tenham, quero que também aprendam, que façam e que ajudem mais pessoas. E, portanto, acho que é uma parte mais de contribuição já propriamente para a sociedade do que propriamente para a minha carteira de clientes individual. Claro que no futuro poderá passar por ter esta rede, no fundo, de pequenas colaborações, de que a minha empresa possa ter, entre aspas, outras ramificações, que não seja só a minha, mas que estejam sobre a minha alçada, por assim dizer. Portanto, isso claramente parece-me um próximo passo a tomar. Okay. Ouvi-te numa entrevista a dizer que o teu podcast é um podcast onde tu chamas pessoas que admiras o trabalho, que são pessoas que de alguma forma tu segues e fazem um trabalho que tu queres e achas que têm uma história boa para contar. Pelo que a minha pergunta é, porque é que ainda não fui convidado? Estavas na lista. Agora estava na lista, não é? Conveniente. Estavas na lista, mas comecei a ter uma pressão. Pois. Não, eu vou ser honesta. Estou a ser. Eu senti uma certa pressão de parte dos meus clientes cá e da minha rede de contactos cá de mas porquê que o teu podcast é em português? Porquê que o teu podcast não tem, não sei, porquê que nós não conseguimos entender? E eu tive que interromper, digamos assim, a minha estratégia para o podcast, o Your Voice Matters em Portugal e, aliás, comecei agora recentemente a edição, digamos assim, em inglês e comecei a convidar pessoas que não têm tanta proximidade, ou pelo menos tanto histórico de relação, não é? Para mim é muito mais fácil ter os meus contactos em Portugal e os meus clientes em Portugal e cá isto foi mesmo um desafio, de que é deixa-me desconfortável, claro, ter que contactar pessoas que não conhecem assim tão bem ou com quem temos tido uma relação, mas ainda não é mais recente, e chamá-las a dizer, olha, eu acho que o teu trabalho é mesmo fixe, anda a falar sobre isso, eu gostava de saber mais e o meu público também gostava de saber mais. E isso começou a acontecer agora, sabes, de começar a chamar assim estas pessoas e estou contente com o resultado. Estava a brincar contigo, exatamente para introduzir isto que era o teu podcast, não é? Que é,
é um conjunto em que tu falas com pessoas que achas que a voz delas de facto interessa e que têm projetos interessantes também, e como é que tu abordas a tua questão da voz na entrevista? Ou seja, como é que, ou seja, isto não é só para eles contarem a história deles e para falarem sobre o trabalho deles, como é que tu enquadras ali o teu trabalho e a questão da voz nessa entrevista? Uhum. Acaba por, ou seja, acaba por surgir, o grande objetivo é as pessoas ouvirem falar da voz em várias perspectivas, ou seja, ouvir falar da voz do ponto de vista de alguém que está em palco e que tem uma profissão, que, sei lá, que é comediante e que não sei o quê. Ouvirem falar da voz na perspectiva de um orador internacional que vai ter que ir para outra cultura. Ouvirem falar da voz na questão de combater a ansiedade quando fala em público. Ou seja, uma série de coisas que, como eu vejo a voz nessas perspectivas todas, acho que seria mais monótono estar eu a falar nessas perspectivas todas sozinha em episódios a solo. Portanto, o que eu gosto é de trazer pessoas que eu conheço o trabalho, que sei que têm uma forma de pensar da qual eu acho que a perspectiva é refrescante e é interessante e acho que pode ser uma mais-valia, e acabo por fazer a ponte de, olha, alguns dos meus clientes também sentem isso, olha, é verdade, isso acontece muito, olha, como é que tu trabalhas isso, como é que eu trabalho isto? E aliás, tenho pessoas que não foram meus clientes e que nunca fizeram coaching vocal e que se desenrascaram e que treinaram sozinhos e tudo mais, e portanto não é isso que os impede de vir ao podcast partilhar a experiência do que é fazer esse processo sozinhos, eventualmente. Por isso, há sempre pontes na conversa entre... há sempre momentos em que eu quero puxar um bocadinho a questão da voz, ter a perspectiva da pessoa sobre o tema, mas essencialmente mostrar que há várias formas de fazer, enfim, de chegarmos a um resultado e que não é só para mostrar que o coaching vocal é espetacular e é também. É também. Quais são os mitos que tu normalmente encontras associados a esta questão da voz ou do coaching vocal? Uma das coisas que se ouve muito falar, não é? É dizer que aquela pessoa tem uma voz radiofónica, quando tem assim uma voz. Quando fala assim. Não é? Mas que mitos é que tu encontras e até provavelmente alguns dos teus clientes chegam até ti dizendo o que eu gostava era de conseguir falar assim sempre. Não é? Que mitos é que tu tens que desmistificar aí quando trabalhas com os teus clientes? Essa é mesmo um clássico da voz, ter uma voz de rádio. Gostava de ter uma voz radiofónica. A minha pergunta logo que me surge na cabeça, às vezes faço, outras vezes não, que é, mas quero fazer rádio, mas trabalha na rádio. Exato. Não, mas eu percebo o que a pessoa quer dizer, porque nós construímos estes exemplos da voz certa, o que é a voz certa, ou a melhor voz, a voz perfeita, e comparada com a minha. E o que eu quero é que as pessoas percebam que o poder que a sua voz já tem, não estarem sempre como o cão atrás do rabo, à procura de uma voz que nunca vai ser a delas. Isso é só para mim um sabotador, que é, eu nunca vou ter a voz radiofónica como tem o fulano tal ou a fulana tal. E, portanto, acho que isso é só um ciclo de... Acho que é bom nós admirarmos algumas vozes, não é? Mas quando nós pomos isso como um objetivo próprio, normalmente eu tento perceber o porquê, o que é que a pessoa gosta concretamente naquela voz. Não tem que ser tudo, pode gostar do tom, pode gostar da textura, pode gostar, enfim, da intimidade, pode gostar, enfim, de uma série de coisas, do ritmo. Então vamos buscar esses aspectos que a pessoa gosta para a sua voz. E, portanto, desconstruir um pouco o mito de que aquela voz é que é boa para mim. Quer dizer, se tu começasses a falar de uma voz radiofónica, se calhar em casa iam perguntar, mas o que é que se está a passar aos teus clientes? Mas, tipo, eles em casa perguntam muitas vezes o que é que se está a passar. É a pergunta mais normal que eu ouço em casa. Ou seja, não seria novidade. Mas se nós começássemos a falar de uma maneira diferente da que nós falamos, temos que ver, não é só o lado positivo, é o lado da incongruência e da história que nós perdemos associada à nossa voz. E isso eu tenho muito cuidado quando, por exemplo, me pedem para mudar sotaques. Sim. Seja ele de Braga, do Porto, enfim. Eu penso, qual é os prós e contras, não é? Claro que dá para suavizar o sotaque, isso às vezes é importante para algumas pessoas, mas há ali uma história, há ali uma identidade, há ali uma raiz, há ali uma marca vocal, e queres perder isso, estás disposta a perder isso em prol de neutralizar o sotaque e ficar imperceptível de onde é que tu és, ou seja, prós e contras, e esta conversa tem que acontecer num processo de coaching vocal, de qual é a voz que tu queres, que tu te identificas, e que representa quem tu és, porque no fundo há uma tendência, tendemos para estarmos congruentes e alinhados com quem nós somos, e portanto o coaching vocal tem que ajudar essa congruência e não trazer um problema para onde ele não existe, que é lamento, mas a tua voz nunca vai ser a voz, quando mulheres me pedem para ter a voz de homem, não é? Tipo a voz do Obama, eu penso, sim, mas não tens
não és daquele género, não és daquela raça, não tens aquela altura, não tens aquela fisiologia, pá, não podes, a forma é diferente, sabes? A voz vai ser diferente. Alguma vez tiveste esta conversa com um cliente e acabaste por dizer assim, então é melhor fazer a sua vida no outro lado porque aqui eu não consigo mesmo ajudar. Um tipo estava a mim irredutível a dizer assim, não, eu quero ter a voz de um matarruano, de Viseu, é a mesma voz que eu quero. Disseste, Já me aconteceu ter um cliente, aquilo começou mal, já, foi, porque eu costumo, enfim, perguntar à pessoa okay, qual é o seu objetivo, é a primeira pergunta, então vem trazer este trabalho, o que é que tu traz cá, conte-me tudo, né? Qual é o objetivo que temos? E esta pessoa em concreto, era um líder também, pronto, enfim, mas... Podes ter o nome, podes... Não me lembro, por acaso não me estou a lembrar do nome. Apaguei da memória. Já foi há alguns anos. Suficiente para te lembrares dele. Agora é que ele sentiu a facada. Lembro-me da cara, não me lembro do nome. Mas pronto, essa pessoa disse, eu não tenho um objetivo concreto, a Inês escolha. E eu já devia ter desconfiado disto. Olha, a Inês é que sabe. A Inês faz-se o que achar melhor. Mas e eu achei... portanto... E eu fiz o que eu achava melhor, só que não era aquilo que realmente ele queria, porque ele queria a voz de rádio, eu achei, mas esta pessoa não organiza, não termina uma frase, ou seja, o discurso não é claro, não é coerente, ou seja, há aqui questões de clareza, antes de irmos à voz, que podem ser importantes de trabalhar, então ajudei-o a ali construir um bocadinho melhor o discurso dele e a ser um pouco mais claro no que ele queria dizer antes de, não é? Okay, o que é que tu queres dizer para poderes dizer isto com clareza e tudo mais. E chegamos ao fim da sessão, além de claramente, ou seja, ele falou-me da questão da voz de rádio, eu percebi que não era a voz de rádio que ele precisava, porque ele não trabalhava na rádio, trabalhava na restauração. Trabalhei com ele o que eu achava que era importante, porque ele me pediu que era preciso, e depois assim, Inês, eu estou mesmo aqui, sabe qual é o meu objetivo com esta sessão? É saber como é que a Inês trabalha, porque eu acho que o meu filho é que precisa disto. E eu vou trazer o meu filho, e é só para ver, ou seja, o trabalho não era para ele, o trabalho era para o filho, adolescente, claramente são difíceis de convencer para vir com o que quer que seja, não é? E eu penso, mas que perda de tempo foi esta? Dizias-me logo que era para o teu filho, dizia logo, olha, não venhas tu, vem o teu filho, eu converso com ele, vejo se posso ajudar, e depois, a partir daí, então houve aquela cena da voz de rádio, mas não era bem a voz de rádio, depois era outra coisa, e depois era o filho. Pronto. Então, a partir daí nunca mais trabalhamos juntos, acho que morreu ali um bocado a minha vontade. E resultou em alguma coisa que tu fizesses diferente nos clientes a partir dele? Ou seja, nos clientes... Não começo sem objetivo. Pá, não, temos mesmo que, senão não dá. Isso nisso agora? Sim, isso aconteceu-me agora há pouco tempo de uma cliente que, enfim, mora em Nova Iorque e eu vi, enfim, não é provavelmente uma localização que me procuro mais, eu trabalho mais aqui com o mercado europeu, mas uma senhora que está reformada, viúva e pá, está na altura de escolher a minha voz. Quero trabalhar isto, quero avançar, quero fazer um trabalho deste género e tudo mais. Assim, mas qual é o seu objetivo? Ela, não sei, é só descobrir, ou seja, cenas, não é? Saber, assim, mas mas vai usar, como é que vai falar? Assim, eu não falo com muita gente. Sou uma pessoa reservada, estou aqui na minha casa e tal, não há objetivo, não houve um encontro entre, ela provavelmente tem um objetivo e acho que está mais orientada a fazer se calhar um programa anual com um treino de voz que vai passando por várias coisas e vai explorando várias técnicas e tudo mais, que demora um tempo, até a pessoa, alguma daquelas coisas, era mesmo isto que eu queria descobrir, agora já descobri o que é que eu queria. Mas esse processo a mim desgasta-me um pouco porque eu sou muito orientada, tenho uma parte mais vermelha, mais orientada ao resultado. Então, qual é o resultado? Isso dá-me pica, não é? De ver a pessoa atingir o resultado. Quando eu não sei qual é o resultado, fico um bocado às escuras. E, portanto... Eu precisava de um trabalho para descobrir qual era o objetivo que queria. Pronto, exatamente. Foi o que eu tentei fazer durante uma hora. E, portanto, nestes casos, eu prefiro não pegar, no sentido em que eu sei que eu não vou ficar feliz. Ou seja, não vou ver um resultado e, portanto, não consigo medir era para aqui que a pessoa queria explorar ou era outra zona, ou era outra coisa completamente diferente, e acho que existe vocal coaching para isso, ou seja, mais artístico, mais exploratório, mas não é a minha cena, não é aquilo que me dá prazer, sabes? Eu gosto de ver um orador em palco e pensar, este gajo está mesmo a falar bem, valeu a pena aquelas sessões todas, não é aquela coisa só de
Marinar, navegar na maionese. Já vou pegar nessa do ver um orador em palco e dizer aquele tipo está a falar bem. Portanto, já vou pegar nessa para te perguntar outra coisa. Antes disso, queria te dizer, tu falas de facto de várias geografias, tens até uma business partner no Brasil, não é? Aquela. E eu sei que falar devagar... Ela vive em Portugal, mas só há 2 anos, pronto. Já assim. Eu sei que esta é uma questão que a mim particularmente me toca, porque não está certo falar depressa ou devagar, certo? Cada um fala numa velocidade que é congruente consigo. E a minha velocidade, que é congruente comigo, é aquele 1,5 nos vídeos. O que, para o mercado brasileiro, faz com que eles percebam bola, né? Tipo, espera aí, não percebe o puto cara está dizendo aí o cara. E eu tenho obviamente, por motivos óbvios, eu tenho dificuldade em atrasar o meu discurso, porque eu estou a pensar na velocidade que estou a falar. Então, como é que tu consegues fazer quando tens alguém que tem esta característica que eu tenho e quer falar para um público que, obviamente, ou eu imito mesmo o sotaque brasileiro e não me sinto muito fixe a fazê-lo porque, pá, não me sinto. Quer dizer, não é que eu acho que imito mal, eu até acho que imito bem, mas não é a minha cena, não é? Não estou propriamente. Ou então fica aquela coisa de dizer meias palavras aí para a galera, escreva agora aí na caixinha o que você está a dizer. Pá, fica assim um bocado parvo, digo eu. Esquisito, no fundo, no mínimo esquisito. Como é que nós conseguimos criar aqui a mescla perfeita? Porque temos uma pessoa que de facto fala rápido a comunicar com um público que não percebe aquilo que ele fala. Ou é legendas ou não está fácil. Só para entender, tu neste caso queres ou estás a dirigir-te já ao público brasileiro. Ou seja, faz parte da tua estratégia de negócio chegar a esse público? Eventualmente, assim, os cursos que eu tenho online estão disponíveis para todo o mundo, não é? E parte desse todo mundo localiza-se no Brasil, não é? E fala aqui o brasileiro. E portanto, eu sinto que parte do motivo pelo qual às vezes as coisas, não é? Eu pus legendas nos meus cursos em que eu falo em português, legendas em português, exatamente porque tive feedback de pessoas a dizer eu até gosto, mas tenho que ir muitas vezes atrás para perceber o que é que estás a dizer, tenho que parar muitas vezes o vídeo e voltar atrás para ouvir novamente, para perceber o que é que estás a dizer, senão eu não consigo perceber. E portanto pus legendas para ajudar, não é? O ritmo, Ricardo, é das coisas mais naturais em nós, ou seja, quem fala rápido, quem fala devagar, e eu falo rápido também, e o segredo aí não está em diminuir o ritmo, porque isso vai fazer o quê? Vai interferir com o teu processo de pensamento, ou seja, vai-te cortar o pensamento e ficas no meio do nada, ou seja, estás a falar devagar, entretanto perdeste o fio condutor e fica um pouco esquisito, não é? Depois, ao fim de algum tempo, para voltares à tua zona de conforto, voltas a falar rápido, não dá para muito tempo falar numa velocidade que não nos é natural. Nesse aspecto, o que eu recomendo é sempre trabalhar ao máximo, ou seja, antes de fazer uma palestra, um vídeo desse género, de facto aquecer muito bem a dicção, ou seja, porque só isso, dizer melhor as palavras, com mais amplitude, com a boca mais aberta, já vai reduzir milésimos de segundo a velocidade, é o suficiente para as palavras se fazerem ouvir até ao fim. Isso já ajuda imenso à perceptibilidade. E reduzir as abreviaturas de palavras, que é o que também outra pessoa, ou colar as palavras umas às outras. Portanto, ritmo, a meu entender, trabalha-se mais com dicção do que provavelmente a lentificar, que é muito, muito, muito difícil. Portanto, uma melhor dicção e o dobro da expressividade. Ou seja, para nós portugueses de Portugal, nós somos muito menos expressivos, muito mais contidos na expressão das emoções. Isso pode ter a ver, sei lá, com os anos de ditadura, pode ter a ver com a cultura, pode ter a ver com, não des muito nas vistas porque senão o teu vizinho, sei lá, nós temos esta cena de o low profile aqui e tal, e aqui é profissional. E, portanto, é ainda por cima em vídeo, que nos retira já muita emoção e impacto, é o dobro da intuação, é o dobro quando é uma palavra estratégica, falar mais alto, é o dobro de tudo, as pausas serem mais longas, ou seja, amplificar tudo para dar espaço ao outro de perceber melhor a mensagem. Portanto, é duplicar a expressividade e ampliar ao máximo a dicção, porque não dá para falar brasileiro. E isto acontece, muitos dos nossos alunos no Brasil mandam-nos um e-mail a perguntar, olha, a certificação é dada em que língua? Tipo, basicamente. E nós somos as duas, nós estamos sempre as duas, portanto,
quer os brasileiros, quando têm a Keila, não é? Claramente, pelo menos metade da certificação percebem, e depois, como eu já sei... Tradução das tuas cenas. Ora bem, o que a Inês disse... Eu sei fazer a tradução, mas também acontece alunos portugueses, quando nós às vezes até trazemos convidados para as nossas mentorias, trouxemos um convidado brasileiro e ele disse qualquer coisa como, usou assim uma terma de qual foi a maior sacada, ou assim, tipo, qual foi a sacada que tiraste desta sessão? E alguém perguntou, o que é sacada? Tipo, então, eu ouço muito, sigo pessoas no Brasil e tenho a Keila e tenho a nossa equipa de marketing que está no Brasil também, e então estou muito habituada às expressões, portanto, às vezes eu uso expressões brasileiras com a minha forma de falar português, isso... E às vezes pergunto ao meu namorado, isto é brasileiro que eu disse, tipo, sabes? Tipo, demanda. Estou a ter uma demanda, muito demanda. Isto é português, isto é brasileiro, é português de Portugal, sabes? Okay. Fica esquisito. E agora, pegando naquele comentário que fizeste há pouco, queria-te fazer a pergunta oposta, que é, qual é a personalidade que naturalmente não é tua cliente, mas devia ser, daquelas que tu vês a falar e dizes assim, este tipo precisava mesmo de trabalhar o coaching vocal para conseguir encontrar a sua voz, porque é uma figura com algum profile e não está de certeza a utilizar a sua voz. Eu vou-te dar um exemplo daquilo que eu quero dizer. O Vítor Gaspar, o ex-ministro das Finanças, era um tipo que claramente, um técnico profundamente inteligente, uma pessoa que percebia muito daquilo que estava a dizer e que eu tenho a certeza que ele queria transmitir, comunicar-se melhor, mas era sempre, ele podia dar a melhor notícia do mundo que a malta e achava que era a pior. Porque ele dizia, hoje estou tão feliz por estar aqui, isto é uma coisa espetacular. Era sempre... Que tipo de exemplos é que tu vês de contraste em esta pessoa podia mesmo ter um impacto completamente diferente? Sim, eu acho que é só ligar a televisão mesmo, ou seja, para ter exemplos basta ligar a televisão, e vê-se muito isso no nosso meio político, e deste o exemplo do Vítor Gaspar, e ele falava de facto muito devagar, acho que ele, sei lá, dizia, eu chegava a dar exemplos deles nas minhas formações, das minhas formações de o que é falar devagar, ou seja, em termos de palavras por minuto, se uma pessoa quiser saber se fala rápido ou devagar, é gravar-se a ler um texto durante um minuto, cronometrado, e quantas palavras leu num minuto, ok? E se a pessoa ler 90 palavras por minuto, é mesmo lento, tipo entre 90 a 120 é lento, 190 é médio ok, mais tipo 200, 220 palavras nesse minuto é mesmo rápido. 250 já é relatador de futebol ou aquelas letras pequeninas que passam dos medicamentos, sabes, né? Nos anúncios. Portanto, se nós quisermos saber se nós falamos rápido, é só pegar num texto, contar quantas palavras tem, é mais ou menos 10 por linha, e ler durante um minuto. Quando nós abrimos a televisão e vemos, sei lá, e há conferências de imprensa todos os dias, nesta altura, neste ano de pandemia, tivemos recorrentemente pessoas da área da saúde a comunicar em conferências de imprensa, ponto de situação, etc. E nós vemos claramente que esta questão da voz não foi trabalhada, ou seja, podem ter sido trabalhados vários aspectos, às vezes nem sempre diria assim que a comunicação de factos e números é propriamente clara para a população, ou seja, há ali questões de conteúdo base, já antes de ir à voz, mas pessoas claramente que são especialistas na sua área, investigadores, pessoas da área da saúde, das ciências, das matemáticas, mesmo da política, que estão ali tão focadas na sua matéria, que não pensam como é que o outro recebe aquela mensagem, não se põe no lugar de o que é que eu quero que o outro sinta depois de ouvir isto. E, portanto, claramente esse trabalho não é feito. E eu só não gosto de dar nomes específicos porque eu tenho sempre que perguntar é a diferença entre ser coach vocal ou ser polícia vocal. O polícia vocal aponta o dedo e diz, esta pessoa podia claramente falar um pouco melhor. O coach vocal pergunta-lhe, qual é o seu objetivo? Está confortável com essa, vive bem com isso ou acha que a sua audiência merece diferente, merece melhor? Fazer aquelas perguntas em que a resposta tem que ser sim. Você está bem com isso? Ou já, agora que percebe que a forma de falar é um nojo, gostaria de melhorar por forma... Exato. Porque, sabes, tipo, ok, todos nós temos coisas a melhorar, mas eu acho claramente as pessoas que têm exposição pública e que a mensagem afeta muita gente, seja nas empresas, seja na televisão, passam uma mensagem, eu acho que de facto deveriam pensar um bocadinho melhor, ter um bocadinho mais de responsabilidade na forma como passam a mensagem, sendo que o conteúdo é muito importante, diria que é
muito, vem antes da voz, mas acho que os nossos líderes acabam por ter esse problema. Portanto, temos os especialistas, aqueles que nós que vemos claramente que, né, da área das ciências, matemáticas, enfim, que estão ali um bocadinho da medicina, claramente não trabalham nestas áreas, e depois temos os políticos de escola política, que nós dizemos que os políticos não são todos iguais. Porquê? Porque os políticos, primeiro, podem cometer erros, os mesmos erros atrás dos mesmos, ou seja, repetirem-se erros do passado, e toda a gente sabe isso, mas de facto há uma escola de como falar a político, e isso irrita-me profundamente, porque... Pois é, como falar a político nos comícios, como falar a político numa entrevista, não é? Sim. Quando estamos no comício, temos de dar todas as frases. Porquê, meu? Porquê? Exato, porquê? E portanto, isso, se eu pudesse mudar... Se eu pudesse mudar alguma coisa era trabalhar com os políticos numa altura em que eles ainda não estão viciados na imagem do que é que precisam de passar e possam ser um pouco mais normais, como pessoas normais. Ninguém fala assim, não é? Como se estamos a dizer num comício. E depois, essa parte... Também nos apresentadores de televisão. Os apresentadores de televisão também tinham um tom de olá, boa noite, bem-vindos a mais um telejornal. Porquê? Não é? Agora já está mais democratizado, agora está melhor, era o que eu ia dizer. E na rádio também. Na rádio também já ouvimos muito mais diversidade de vozes, e eu ouvia comentários há uns anos atrás, dizer, aquela pessoa não tem voz de rádio, porque é que trabalha na rádio? E não tem que ter voz de rádio. O que é isso, a voz de rádio, não é? A voz de rádio, na verdade, aqui fazendo aqui uma mensagem mais feminista, foi mesmo discriminatória das mulheres quando a rádio foi inventada, porque as frequências com que a rádio era transmitida só cobriam a frequência da voz masculina, ou seja, nós temos pitches diferentes, falamos em frequências diferentes, isto, não é? Falando do tom da voz, e os homens têm uma voz mais grave e as mulheres têm uma voz ligeiramente mais aguda, toda a gente sabe isto. Agora, a rádio só captava as vozes graves, ou seja, quando por acaso uma mulher ia à rádio, a voz ficava distorcida, parecia mais esganiçada e menos atrativa, ou seja, o que é que fizeram? Em vez de ajustarem as frequências, disseram, as mulheres não têm jeito para a rádio. E isto, sabendo esta história, pensei, caramba, mas agora, claro, isso já não acontece e já vemos muito mais mulheres, enfim, ainda é um meio bastante masculino, mas as mulheres na rádio ainda sentem a pressão de falarem como os colegas homens, ou seja, eles é que têm uma boa voz, eles é que ficam com os trabalhos todos, as empresas preferem, porque as pessoas na rádio também fazem trabalhos de voz off para comerciais, para anúncios, para empresas e tudo mais. Eu não sei se é uma questão ficam em desvantagem porque há o tal estereótipo de o que é falar à rádio, à político, não sei o quê. Sim. Eu não sei exatamente de onde é que vem esta... Pode ser uma questão que ficou tão enraizada na cultura, porque se tu ouvires as apresentações de filmes, não é? O tipo que faz as apresentações do filme tem sempre uma voz assim, não é? São vozes mais graves, aquela cena mesmo do BBC Vida Selvagem, não é? O locutor a narrar também é sempre uma cena... pronto, deve ter sido... Ficou comumente aceito que seria isso... na nossa cultura, que se calhar agora ouvir uma introdução de um filme com uma voz diferente, se calhar ficava mesmo esquisito, não é? Eu lembro-me de ver um documentário sobre o tipo que faz 90% das cenas em Hollywood dos filmes, que é o mesmo tipo, que a voz dele é mesmo assim, ele fala assim normalmente, diz, olá, eu sou o Ricardo. É isto, não é? Ele fala sempre assim. E é mesmo estranho sequer pensar numa voz, nem é uma voz de homem ou de mulher, é uma voz diferente daquela. Uma voz diferente daquela, pode ser a minha. Eu não sou propriamente tipo com a voz mais grave do mundo. Mas tinha jeito. Não, é isso, acho que se cria, como em tudo, não é? Nós temos referências gráficas, temos referências de época, temos, não é, estilísticas e tudo mais, filmes da época, vozes da época, música da época, e portanto eu acho que essas vozes fazem parte do nosso imaginário e devem, não é? Fazem parte da nossa história, nós associamos a isso, só não podem ser neste momento, acho eu, um motivo para alguém sentir que não tem aquela voz, não sirve para isto, ou quer que seja. Mas há muita... as pessoas procuram, têm aquele modelo, quero esta voz para a minha campanha, quero esta voz para o meu filme, quero esta voz, e vão um pouco à procura disso. Mas há mercado para isso, há bases de empresas que só têm vozes diferentes para diferentes coisas, e acho que há espaço para todos, lá está. Se calhar aquela pessoa gosta, tem esse trabalho e especializou-se nisso, e se calhar não seria bom para outra coisa qualquer, não seria bom para
enfim, por exemplo, alguém que fala com esse estilo é péssimo para projetar a voz durante muito tempo. Ou seja, se essa pessoa se disse, vou ser treinador de futebol, sei lá, imagina, e não conseguia dar 2 berros, porque essa voz não dá para dar 2 berros. Olha, experimenta dar 2 berros com essa voz de introdução de filme. Não dá, tinha que ter o adjunto para dar os berros. Exato. Trabalho em equipa. Oh, anda lá, fala lá. Agora fala tu. Eu acho que no mundo em que nós vivemos hoje, obviamente há uma série de estigmas, de preconceitos que todas as pessoas de diversas culturas têm. Nós antes de estarmos live estávamos nos bastidores a falar sobre alguns dos preconceitos que podem existir sobre portugueses imigrantes noutros países, e certo que tudo isso existe, sendo que tu conheces-me o suficiente bem para saber que eu sou um firme apoiante da autorresponsabilização e do fazer pela vida, tal como tu fazes, não é? Tal tu e muitas outras pessoas fazem ok, existe este estigma, não existe coaching vocal, porque não é preciso, porque as pessoas não têm consciência, mas eu vou fazer. Mas os portugueses em Bruxelas têm determinado estigma, e eu vou mudá-lo. E eu sou, porque sou mulher, e vou fazer na mesma, não é? E nós estamos, a história está pejada de exemplos de pessoas que não aceitaram em determinada altura o estigma que estava criado, o propósito que estava criado, de discriminação. E não foi preciso a sociedade toda mudar para elas conseguirem o seu sucesso, o seu lugar na história. Obviamente que acredito que todos devemos trabalhar para ter uma sociedade mais justa, mais aberta, com uma igualdade de oportunidades para todas as pessoas. No meu caso em específico, no teu caso em específico, no caso de cada um específico, depende principalmente de nós e não das sociedades, o que é que nós podemos fazer, o impacto que nós podemos ter no nosso mundo, e é ir lá para fora trabalhar com isto, não é? Muitas vezes a pergunta é qual é o objetivo, não é? Como tu estavas a dizer. Eu acho que até mesmo para os políticos e para esses investigadores, muitas vezes eles não fazem a pergunta a si próprios de qual é a minha intenção, qual é o meu objetivo. Eu vou falar em público, qual é a minha intenção, qual é o meu objetivo, qual é o meu propósito com esta comunicação. É uma das coisas que mais trabalhávamos na Life Training antes de qualquer tipo de formação, que eu continuo a trazer hoje para todo tipo de trabalho, é qual é a minha intenção, não é? Quais são os meus objetivos para isto? O que é que eu quero conseguir no final disto? Não é? Quando nós temos claro esta pergunta sempre a resultar, de repente tudo o resto se começa a melhorar. Depois vamos trabalhar aqui, muitas vezes, pequenas nuances em vez de trabalhar as grandes coisas, não é? Porque isso já está trabalhado. Claro. O alinhamento desse qual é a minha intenção, eu acho que, na verdade, aprendi isso contigo, né? A pensar na intenção, porque acho que provavelmente tu fizeste-me essa pergunta quando eu comecei a minha trajetória profissional, e quando nós definimos a intenção, conseguimos ter quase um norte, ou seja, não é preciso definir especificamente o que é que vai acontecer mas qual é a minha intenção, é quase um abrir de campo para, enfim, atrair para nós aquilo que nós queremos e também nós movimentarmos o nosso foco e as nossas escolhas e decisões para aquilo que foi inicialmente a nossa intenção. E não tem mal nenhum que a nossa intenção mude com o tempo. Se calhar a minha intenção, durante os primeiros anos em que eu trabalhei, era levar o coaching vocal tipo a todos os cantos, sabes, não digo do mundo, mas claramente a minha intenção inicialmente foi muito sensibilizar terapeutas da fala nestas áreas, portanto, falar disto em congressos, pensar, mas coaching e terapia da fala, a minha intenção era trazer o coaching para a terapia da fala, através da voz, mas não só, porque eu acho que o coaching é válido para áreas clínicas, áreas de saúde, em qualquer outra das áreas, e agora fico mesmo feliz, lá está, porque a minha intenção não era, agora toda a gente tem que achar que coaching vocal é a próxima grande coisa, e vamos ter todos coaching vocal, não era isso, era, ok, o coaching é muito válido em qualquer área da terapia da fala, e agora fico muito feliz de ver já o coaching a ser parte integrante do currículo da terapia da fala dentro das universidades, que antes não acontecia, e ver, bolas, isto não é que eu tenha sido, houve muitas, na altura, várias pessoas que fizeram estas formações e fizeram esse caminho, mas éramos poucas pessoas, sei lá, uma mão delas só, e neste momento já há muitos terapeutas da fala com certificação em coaching a ajudar as pessoas de uma outra forma, ou a fazerem auto-coaching também em si, que também ajuda, porque nós que cuidamos de outras pessoas também temos que fazer muito auto-coaching para cuidar de nós, e estarmos bem e estarmos equilibrados com isso. Portanto, é muito importante, como estavas a dizer, a autorresponsabilização e qual é a minha intenção. E não é por ser difícil que, agora é demasiado difícil, mas eu não posso ficar num canto
à espera que os clientes me descubram, não posso ficar à espera num canto que as pessoas acordem de manhã a pensar, o que eu precisava mesmo hoje era fazer coaching vocal. Isso não vai acontecer. Eu Podes, quero que nós... podes ficar. Vais ter um Posso. resultado diferente do que se não ficares. Exato, exato. E por isso eu diria que é muito importante essa intenção e é muito importante confiarmos no nosso trabalho, confiarmos no work in progress. Acho que muitas pessoas não empreendem ou não formam a sua empresa ou não divulgam o seu trabalho ou não criam as suas contas nas redes sociais ou não fazem o seu canal de YouTube ou atrasam ou protelam projetos porque não está pronto ainda, porque ainda não está perfeito, porque ainda não está... Isso é mesmo o maior erro que o empreendedor pode fazer. Nós temos que... um empreendedor tem que saber que vai ouvir muitos nãos e que vai ter que ouvir feedback e de coisas que não vão estar, ou seja, que vão ter que ser necessárias de ajuste, não é? E de estar aberto e querer esse feedback. Acho que isso é um hábito de alta performance, estar aberto, procurar ativamente feedback de outras pessoas e não nos fecharmos a pensar que o que nós estamos a fazer é o melhor do mundo e que vai estar perfeito e tudo mais, porque não vai estar. Então é sempre um trabalho em contínuo, e não levar a rejeição e ouvir os nãos como uma coisa pessoal, que é, ouvi 3 nãos ou 10 nãos, o meu trabalho não vale nada, se calhar não estou a bater à porta certa, eu não acho que as pessoas precisem mais ou menos de coaching vocal. Eu acho que há pessoas que valorizam mais ou menos o coaching vocal. Eu tenho que ir procurar as pessoas que eu sinto que valorizam mais esta área em detrimento de outras que eu posso passar 10 anos a convencê-las que não vão fazer. Então para qualquer empreendedor, qual é a minha intenção, não é? Qual é a marca que eu quero deixar no mundo, não é? O que é que eu quero? E acho que eu sinto isso, que nós devemos deixar um mundo melhor do que o que estava antes de nós cá estarmos, não é? Qual é o meu contributo? E darmos o nosso melhor dentro dos limites da nossa saúde, do nosso bem-estar, do nosso equilíbrio, mas lutarmos por aquilo que acreditamos e ir para a frente com tudo, não é? Ficarmos a ouvir as vozinhas que aparecem lá atrás, às vezes as nossas vozinhas, não é? Ali a sabotar, ou às vezes outras pessoas que não têm um espírito muito empreendedor e pensam, mas vais-te chatear para quê? Essa é a tal questão do feedback que às vezes é uma mistura fina que nós temos que lidar, que é, por um lado, eu tal como tu, acredito que o feedback é mesmo, não é, o pequeno almoço dos campeões e que só o feedback é que nos ajuda a crescer para outros patamares. Por outro lado, há muitos feedbacks que não estão direcionados ao crescimento, são feedbacks sobre os medos da própria pessoa. São feedbacks de isso não vai funcionar, ou isso nunca resulta, ou isso não tem jeito nenhum, ou não... Ou seja, na cabeça de alguém que está à procura, isto, seja ele líder dentro de uma empresa, tenha ele a sua própria empresa, trabalhe por conta de outra, por sua conta, seja aquilo que for. Há aqui uma mistura fina que nós temos que trabalhar entre como é que eu ouço todos os feedbacks, porque eu quero ouvir todos os feedbacks de todas as pessoas, dos tipos que não gostam, dos que detestam, dos que insultam e dos que adoram, e depois tenho que passar aqui um filtro entre, ok, o que é que disto faz sentido e eu posso aplicar para crescer, e o que é que disto eu tenho que pôr no caixote de lixo porque não é sobre mim, é sobre eles ou sobre qualquer coisa. Esta mistura... Isso é super interessante, Ricardo, e tocaste num ponto mesmo fulcral, que é, eu tinha uma cliente nutricionista que o objetivo dela era fazer vídeos para o canal do YouTube. Nós trabalhamos imensas coisas, na voz, na clareza, na organização da mensagem, uma série de coisas. Ela começou a fazer esses vídeos. E o que é que ela fez? Mostrou à família, não é? Claro, mostrou ao marido, sim, ok, está bom, não sei o quê. E depois ela mostrou, acho que foi um tio, estás a ver? Uma cena assim, tipo alguém da família, mas não era alguém mesmo próximo, era um tio dela. E a pessoa basicamente... mas isto, olha este vídeo, então mas olha ali tu enganas-te naquele bocado, olha ali, parece que não disse esta frase bem, a tua voz não está assim tão boa, disse assim uma série de coisas mesmo, sabes? E eu perguntei, olha, o teu tio alguma vez fez um vídeo na vida dele? E ela, não, acho que não, e tal. O teu tio é o teu cliente-alvo? É uma mulher que precisa de emagrecer? Também não. Estás a ver, tipo, acho que o feedback de qualidade ou vem de um profissional, que nós alguém que nós temos ajuda, quero o teu feedback sobre isto, alguém que, das nossas relações, que queira o nosso bem e o nosso sucesso, que está focado em trazer-nos, não é? Em dar um feedback que é um feed forward, não é? Tipo, ok, o que é que tu podes melhorar mesmo para isto, não é só deitar abaixo, ou seja, ou de facto o feedback deve ser do nosso cliente-alvo,
nós devemos ouvir o nosso cliente-alvo, não os outros que não são cliente-alvo, porque então vamos estar a tentar agradar a um público que não é o nosso. Não, Ou de um profissional, de um coach que nós contratemos para esse aspecto em específico, ou alguém que nos é mesmo muito querido e que nós sabemos que quer o nosso bem e que está ali para nos puxar para cima e tudo mais. Portanto, é mesmo, acho que devemos ouvir feedback, mas também temos que filtrar o feedback que nos é dado como aquela prenda daquele tio ou daquela tia que no Natal nos dá uma prenda, mas que não pensou propriamente, sabes? Ficamos a olhar para aquilo e a pensar, obrigada, mas eu não tenho, não é, que ficar com isto para sempre. Por acaso já tinha meias, mas... Eu já tinha estas meias, tipo, então há algum feedback que nós recebemos que é mais sobre o outro, muitas vezes é mais sobre o outro do que sobre nós, e nós temos que filtrar um pouco essa parte. Eu acho que é importante... Há sempre alguma coisa a aprender e alguma coisa a retirar se quisermos bem. Às vezes nem vale a... é tão pouco que não vale a pena, mas vale arriscar tudo, mandar para fora, porque o mesmo feedback vamos ouvir de outra pessoa mais interessante, não é? Mas se calhar até podíamos olhar e dizer assim, ok, então o que é que ele disse? Olha, enganei-me aqui nesta parte, ok, então vou trabalhar aqui estas partes certas. E o resto descartar porque, pronto, não é? Toda a emoção associada ao feedback se calhar não era interessante. Na verdade, acho que nós devemos de facto procurar feedback de pessoas que sejam interessantes para nós, como o nosso cliente-alvo, como as pessoas que gostam de nós e que nos querem ajudar, e perceber sempre que vai sempre ser na opinião delas. Portanto, eu tenho uma visão de coaching que é muito mais de perguntar do que direcionar. No teu caso, enquanto coach vocal, há uma parte que é perguntar, depois há muita parte que é direcionar, porque vais trabalhar especificamente uma ferramenta. Eu, quando estou na minha pele de formador, também faço muito mais direcionamento do que perguntas, porque estou a dar uma formação sobre um tema específico. Portanto, há uma parte, utiliza a ferramenta de coaching para ajudar as pessoas a ganhar determinada consciência, mas depois há uma parte que é direcionar, que é, olha, e as ferramentas que nós vamos trabalhar hoje sobre comunicação, ou sobre vendas, ou sobre liderança, são estas. E, portanto, quando nós procuramos de facto esses feedbacks interessantes, aí estão as pérolas que nós conseguimos ajudar para crescer. Temos é que ser inteligentes na forma como fazemos esta mescla, porque há aqui uma mistura fina que pode resultar muito mal. Sim, eu acho que numa fase muito precoce em que a pessoa não está muito confiante ainda sobre alguma coisa, ter um feedback não especializado e não direcionado pode mesmo matar um bom projeto, ou pode matar uma boa, sabes? E por isso, há pessoas que não sabem dar feedback, simplesmente. Sério? Não sabem dar feedback. É como o outro que chamou o teu cliente, né, que chamou o fulano ao palco e teve-lhe a descascar, achar que aquilo era a melhor coisa do mundo e que ele saiu de lá super motivado. Ele estava convicto que estava a fazer uma cena espetacular. Estava a fazer, exato. E portanto há pessoas que não sabem dar feedback e não têm a noção do impacto que isso tem na outra pessoa, não é? Na parte emocional, na parte, enfim. Por isso... Para pessoas diferentes, a forma de dar feedback é diferente. Eu, se calhar, dar-te um feedback de uma determinada maneira e ao Manel daria outro, porque o Manel é uma pessoa diferente, porque o Manel entende as coisas diferentes. Portanto, mais uma vez, tal como a voz, não é? Não temos de ser todos suaves e meigos e profundos. Às vezes... A dar feedback é dar... Exatamente. Às vezes pode ser aquilo que se chama aqui no Norte, pode ser levar uma pisada. Pronto, às vezes o gajo precisava depende, não é? Depende da pessoa, do momento, da situação, claro. Não é? Há sempre uma adequação a isso também. Sim, mas tendo em conta que provavelmente quem nos está a ouvir são pessoas que são empreendedores, ou que têm um negócio, ou que, enfim, que têm de facto um projeto no qual dão de si, têm muita parte de si, a forma como pelo menos eu fiz no meu percurso e resultou foi, ok, qual é o próximo passo do meu negócio? O que é que eu quero, o que é que eu preciso de aprender agora? O que é que eu preciso aprender a seguir? É LinkedIn, é vendas, é voz, é não sei o quê. E o que eu fiz até agora foi procurar sempre um especialista ou alguém que eu reconhecesse que nessa área dá cartas, ou que essa pessoa vai me dar provavelmente um feedback melhor em menos tempo do que eu estar a tentar encontrar isso de forma estruturada na internet ou consultar muita gente. Então, eu tive uma pessoa que me ajudou com a escrita quando eu estava a escrever o livro. Quando me ajudou com a escrita, estou a dizer, não escreveu, não entrou no conteúdo, mas eu tive aulas sobre vírgulas. Onde pôr as vírgulas numa frase, estás a entender? E eu sei que esse processo de coaching paralelo a escrever... Essas aulas, todas as pessoas, antes de abrirem uma conta no Facebook, deviam apresentar o certificado que tiveram essas aulas. As aulas. Então eu contratei um escritor que já era, não é, bem sucedido para o nicho dele, também não é exatamente o meu nicho, mas que era bem sucedido, que sabe escrever e tudo mais. Ensina-me o que é que eu preciso, que regras é que eu preciso ter quando estou a escrever
há um texto que não é para mim, que não é um texto técnico, que é um texto que tem que ser simples, acessível. Então, eu fui procurar essa pessoa. Quando quis mudar a minha marca, ok? E vou procurar alguém que é especialista no meu nicho, no meu público. Quando eu quis trabalhar, ou seja, eu tenho vários mentores ou mentoras consoante aquilo que eu preciso em cada momento. E não me lembro de nenhum ano da minha vida em que não tivesse a fazer um processo de mentoria ou coaching com alguém. Porquê? Porque isso acelerou em 10 anos, se calhar o que muita gente faz em 30. Claro. Não é? É isso que é para isso que serve o coaching, é para ajudar a pessoa a escalar de uma forma mais efetiva, sem tanta frustração, sem tanta bater com a cabeça nas paredes. E, portanto, se eu quero ter formação em vendas, vou-te procurar a ti e não estar a pensar como é que eu vou vender, como é que, sabes? E às vezes a pessoa pensa, mas eu vou investir e é muito dinheiro. Pá, ainda é mais dinheiro o custo de oportunidade, o que não estás a ganhar por não saber disto. Vai depender sempre, mais uma vez, depende sempre dos objetivos e dos formatos. Não tem que ser nada, mas há caminhos e caminhos. Não é? Não, eu costumo dizer que não há fórmulas, não há magia. A magia não existe. O que existem são fórmulas mágicas, que é ferramentas e técnicas que quando eu aprendo, aplico e domino, produzem de facto resultados mágicos, não é? Que é, ok, não é magia, porque não há... Se ele tirou uma carta de lá, a carta estava lá. Estava lá. Mas ele mostrou e estava vazio. Estava lá. Não há magia. Mas existe um conjunto de técnicas que parece que produzem estes resultados mágicos. Quando nós encontramos de facto as pessoas para fazerem isso, é ótimo. Inês, estamos a chegar aqui ao final da nossa conversa, que estamos a chegar ao final, porque pronto, eventualmente tens que fazer outras coisas. Tenho uma consulta, tenho agora uma consulta às 5. tenho que abandonar. Mas queria-te fazer uma pergunta que já fiz em off para tu ires pensando nisto, portanto agora... E não pensei nisso. Pronto, é assim, eu fiz esta pergunta, vou já dizer aqui aos nossos telespectadores, aos nossos Facebook aos espectadores, ao YouTube aos espectadores, eu fiz esta pergunta à Inês no início para lhe dar tempo para pensar. E ela esteve aqui dedicada a falar connosco e não pensou em nada. Quer dizer, isto é inadmissível. Para a próxima faço uma pergunta de surpresa. A pergunta é, qual foi a pergunta que ainda não te fizeram numa entrevista que gostavas que tivessem feito? E se tu não tiveres nenhuma, eu tenho mais uma pergunta para ti. Eu fui sincera quando pensei que realmente não pensei. Esqueci-me completamente que ia ter a pergunta surpresa agora no final. Não sei, acho que vou para o plano B. Portanto, diz-me a tua pergunta. A minha pergunta é, sendo eu pai de 4 crianças, pelo menos que eu saiba, e até agora não apareceu mais nenhuma pai, portanto, acho que estamos seguros nas 4. Sendo eu pai de 4 crianças, qual é que tu achas que é o principal erro que os pais fazem com os filhos que afeta a sua capacidade deles encontrarem a sua voz? Excelente pergunta. Ao contrário de ti, eu pensei... Excelente pergunta, pensada, ponderada, ao contrário da minha ausência de imaginação. Olha, eu às vezes já falei sobre esse tema e acho que é interessante pensar no seguinte. Muito da nossa... primeiro, as crianças aprendem há várias partes. Primeira parte, as crianças aprendem por modelagem. Ou seja, a forma como nós nos expressamos, nós, os pais, não é? Eu não sou mãe ainda, mas sou tia, e a forma como nós vivemos a nossa infância, olhamos para os nossos pais como modelos de comunicação. Ou seja, se eu quero que o meu filho fale bem, que tenha confiança, que tenha... deixa-me ser um modelo também disso para ele, não é? De ser congruente com isso. Portanto, quer eu queira, quer não, inconscientemente, os filhos modelam sempre os pais. Eu vou dar só, por exemplo, o exemplo do meu pai, que a minha mãe sempre disse, o teu pai é mesmo... O meu pai tem uma empresa de construção, faz obras e tudo mais, e ele é super apaixonado por pessoas, e ele vai e fala, depois vai falar com as velhinhas e tem imensa paciência, e explica-lhes tudo, e anda ali, não sei o quê, não sei o que mais. Então a minha mãe sempre disse, o teu pai conseguia vender um frigorífico a um esquimó, ou uma televisão a um cego, porque ele tem um jeito natural para aquilo, e tem uma forma nata. E eu cresci a ouvir o meu pai a falar com clientes, porque eu falava super alto, né? Em casa, mas notava-se que era mesmo genuíno, que era mesmo paixão, era mesmo de verdade, ele estava ali a ouvir e fazia perguntas, ia à casa das pessoas e não sei o quê, não sei o que mais. E portanto, eu cresci com um modelo que eu considero alguém que tinha facilidade em falar. Não significa que seja um bom comunicador, porque há coisas que ele, se não quer ouvir, também faz de conta que não ouve e tudo mais. Mas
Os modelos que eu tive em casa, não é, de comunicação, por exemplo, moldaram quem eu sou, a parte mais extrovertida e comercial do meu pai e a parte muito serena e da assertividade da minha mãe. Portanto, eu quando penso comunicação, tenho logo os meus pais como referência. Por isso, acho que é importante o modelo que damos aos nossos filhos. Quer dizer, eu não quero que o meu filho grite, mas eu grito com ele, pá, não é congruente. O segundo aspecto é aquelas coisas que os pais dizem quase sem dar conta, que é, está calado, fala baixo, não incomodes as pessoas, mas porquê é que estás... Ou seja, é aquelas pequeninas sucessivas, não é? Em que a criança, quando começa a explorar a sua voz, ou imita os desenhos animados, ou faz uma peça de teatro em casa, ou imita personagens, ou faz a voz do amigo, sei lá, enfim. E nós fechamos logo as crianças numa caixa, tipo, não faças barulho, não incomodes, isso passa, ou seja, a pessoa cresce com essa questão do não incomodar, não é? Ter que pedir licença para falar, e quando chegamos à idade adulta, não, mas dá as tuas ideias, pensa fora da caixa, não é? Vai e motiva as pessoas, ser inspirador, mas eu não tive oportunidades na minha vida de explorar a minha voz, não é? Sem regras, ou sem demasiadas regras, e por isso dar mais alguma liberdade de exploração às crianças acho que é importante e incentivar a que elas explorem esse instrumento vocal. Claro que há regras e não é, que há alturas em que não é para gritar e não é para gritar mesmo, mas dar mais liberdade. Há momentos em que tem mesmo que tem que falar baixo. Exato. Não podem explorar a voz deles. Agora é não... Exato, mas há momentos em que momentos em que tem que haver os momentos. Exato, não pode ser só os momentos em que não dá, não fala, não diz, não é? E depois, desde muito cedo, e hoje as crianças são completamente diferentes que nós éramos, não é? Mas incentivar mesmo, fazer uma apresentação em casa para a família, para os pais, fazer um vídeo, ajudar as crianças a estarem mais à vontade com a sua comunicação. Desde pequeninas, ou seja... Vejo uma enorme diferença do que aquilo que lhes é pedido mesmo na escola versus aquilo que nos era pedido na escola. Pois, não tem nada a ver. A Dani e o Miguel têm 8 e 7 anos respectivamente e fazem apresentações regulares para os colegas, para outras turminhas dentro da escola, para nós pais já fomos lá não sei quantas vezes e eles fazem e são eles que apresentam. Portanto, há uma... na minha altura, a apresentação que eu fazia era mandar umas piadas para os colegas, era únicas apresentações. Tentar não ser posto na rua. Exato, e não levar umas reguladas e pronto. Mas acho que isso está a mudar. Acho que sim. Isso está a mudar e acho que vai-se notar daqui a uma geração, ou seja, quando estas crianças forem adultos e estiverem, enfim, à frente dos seus negócios ou a trabalharem por conta de outros, o que quer que seja, mas vai-se notar que essa comunicação vai ser mais facilmente foram gravados, viram sem vídeo, ouviram a voz gravada. Há pessoas que a primeira vez que ouviram a sua voz gravada já eram adultos, portanto que choque, e uma criança não vai ter esse choque, pensar, mas esta é a minha voz, mas isto é... Portanto, isso facilita. Por outro lado, vai criar também questões, estamos tão habituados ao digital, que também pode criar algumas dificuldades de interação pessoal. No outro lado temos o Facebook, que com todas as vantagens, eu acho que as redes sociais não são um demónio, nós é que fazemos das redes sociais aquilo que nós quisermos que elas sejam. Não é? É um instrumento que pode ser utilizado para o bem ou para o mal, é como a energia nuclear. E nessa perspectiva eu acho que a habituação ao Facebook enquanto ferramenta de teclar, Facebook, WhatsApp... TikTok, estás fora, Ricardo. Qual Facebook? Os meus sobrinhos já nem sequer têm conta no Facebook, isso é só o TikTok. Instagram. O TikTok, por outro lado, dá para eles se expressarem e para terem a sua voz e não sei o quê. Por outro lado, acho que o Facebook retira alguma da interação social, mas também o TikTok, como são coisas digitais, retira alguma da... Quando eu estou fisicamente com outra pessoa, como é que eu me comporto? Porque não vou estar a gravar um vídeo, não é? Vai ser preciso uma personagem. Vai ser preciso ter coaching para tornar as pessoas humanas numa interação cara a cara. Há um comediante que eu acho que é absolutamente genial, chamado Bo Burnham, que tem na Netflix agora o novo especial dele chamado Inside. E a certa altura ele está ali a fazer uma deambulação de este mundo físico que nós vivemos é apenas uma preparação para o muito mais importante mundo digital, não é? Devemos interagir com ele como um mineiro na mina. Vai até lá em baixo, tira o que precisa e depois volta cá para cima, porque isto é que é importante. E
podemos estar a caminhar aqui num ponto onde a malta está só no mundo real para fazer vídeos para o TikTok, que é onde de facto a coisa acontece. Não é? Isso é uma coisa mesmo Matrix, tipo, Não é? É um bocadinho, sim. Acho que esta facilidade em eu explorar estas personagens e esta coisa, às vezes pode ter aqui uma coisa. Vai ser interessante nós vermos como é que isto vai. criarmos personagens. Mas vamos esperar para ver. Mas sim, acho que é essas regras não serem demasiado restritas, para não. Lá está. O equilíbrio é tudo e acho que a educação também tem Ok. esse, Olha, esse ponto. Inês, como sempre, gostei moderadamente de falar contigo. Pronto, Pouquinho. foram 90 e poucos minutos, mas foram suportáveis, digamos nós. Foram aceitáveis, vá, razoável. Razoável, razoável. Muito obrigado por teres disponibilizado aqui o teu tempo para falares connosco. Muitos parabéns pelo teu trabalho. Falta aqui uma dedicatória, porque eu não consegui ir à apresentação do livro. Lembras-te? Nós falamos na altura da apresentação do livro aqui, no Porto. Eu não consegui ir, mas falta aqui depois uma Uma dedicatória. assinatura. Quando cá estiveres, vou-te pedir o teu autógrafo. E desejo-te muito sucesso aqui com os teus projetos. Muitos parabéns pelo trabalho que estás a fazer. É mesmo fixe ver alguém com quem tivemos uma interação há muitos anos atrás e a forma como tens desenvolvido e como tens feito os teus projetos, acho espetacular. Muitos parabéns. Obrigada. Foi mesmo suportável. Pá, medíocre. Não, estou a brincar. Não, foi Aceitável. aceitável, aceitável. Não, foi espetacular, Ricardo. É mesmo espetacular também o ver-te ao fim destes anos todos, continuas congruente, continuas com o teu, não é, com o teu projeto pessoal, isso é mesmo muito bom de ver e continuo a recomendar o teu trabalho a todas as pessoas. Aliás, recomendei há pouco tempo, fizeste um lançamento há uns 2 meses, talvez. Mandei para os meus grupos do WhatsApp dos meus alunos, vá, malta, os terapeutas da fala, deves ter tido uma série deles, alguns que disseram que se inscreveram, portanto, que haja muito sucesso também para ti, Ricardo, e mais uma vez obrigada. Muito obrigado, beijinhos e até à próxima. Beijinhos, obrigada, até à próxima. Ora.